adivinha o que eu vou fazer agora? Mais um vídeo. Claro, por que não? Deixa eu ver qual vai ser. Opa! Vamos entender aqui. Todo mundo já tá careca de saber como foi a origem do Batman, né? Com tantas histórias sendo contadas várias vezes no cinema, né? Nos quadrinhos. E o vídeo aqui do canal Antissocial, maravilhoso nome, diz aqui: a jornada de Bruce Wayne, os mestres que forjaram o Batman. Vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer. Alguns anos depois de Bruce Wayne presenciar o assassinato de seus pais, ele fez uma jornada ao redor do mundo com o objetivo de se tornar um mestre em tudo. Mas com quais mestres ele treinou? O que ele aprendeu com cada um deles? Quais foram os detalhes dessa intensa jornada de 10 anos que o Cavaleiro das Trevas percorreu? Eu vou te contar tudo isso e mais um bônus, um mentor importantíssimo do Batman que foi revelado recentemente nos quadrinhos. Legal. Só uma coisa, ô Antissocial, sobe um pouco o áudio. Tá aí baixo. Desculpa. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que no multiverso da DC tem muitos Batmans escritos por muitos roteiristas diferentes, então nesse vídeo eu vou trazer para vocês os mentores mais consolidados da história do bilionário. Coisas como um Bruce Wayne jovem ajudando um detetive enquanto usa uma roupa de Robin, eu não vou trazer aqui porque, além disso já ter sido descartado, não teria relevância pro propósito do vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e dito isso, vamos começar. Galera, se inscreva também no meu canal, tá? Além do Antissocial, depois você visitar o canal dele, e dá uma ajuda aqui no Pix. Peraí. Esse lado aqui. Dá uma ajuda aqui com o Pix para poder trazer um equipamento bem melhor pro canal. Beleza? Thomas e Martha Wayne foram assassinados na frente do Bruce entre os seus 7 e 10 anos de idade. Para falar a verdade, isso depende do escritor. E por mais que a gente não tenha muita coisa sobre a infância dele, nós sabemos que ele já tinha uma certa habilidade em mecânica, arco e flecha e pesquisa/análise de dados. Na verdade, o Bruce já dominou a leitura rápida e a memorização logo na pré-adolescência, o que o levou a ser capaz de aprender e dominar técnicas bem avançadas com muita facilidade, técnicas como leitura labial e arrombamento de portas, por exemplo. O Bruce também aprendeu muita coisa com seu mordomo Alfred. Alfred Pennyworth foi um médico de combate no serviço secreto britânico e um ator bem experiente também. Ele passou muita coisa importantíssima para o Bruce, coisas como a medicina operativa, atuação, disfarce e imitação de voz, entre outras coisas. Depois de aprender tudo o que foi possível em Gotham, o Bruce iniciou a sua jornada ali por volta de seus 14 anos de idade. Tudo indica que ele começou tendo aulas de boxe do campeão peso pesado Ted Grant, que depois se tornaria o Wildcat, mas isso é outra história. Agora, é importante constatar que mesmo aprendendo a dar socos pesados, o Bruce aprendeu uma habilidade ainda mais valiosa sob a tutela do Ted, que é a habilidade de aguentar socos ainda mais pesados. Ele ficou pelos Estados Unidos por bastante tempo e, inclusive, o Bruce se tornou um aprendiz de Giovanni Zatara. Você é um humano comum, então pelo menos tente aguentar o máximo de porrada possível. Boa. Um ilusionista mundialmente conhecido. Dele e de sua filha Zatanna, o Bruce aprendeu mágica, ventriloquismo e escapismo, uma arte que ele teve ainda mais treinamento alguns anos depois com um homem chamado Max Dodge. E é agora que começa a jornada de Bruce Wayne pelo mundo. Uma coisa que pouca gente sabe é que aos 19 anos de idade, o Bruce veio para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, onde ele estudou, um bandido da pior espécie chamado Dom Miguel, a arte da direção ofensiva e da direção evasiva em carros esportivos. E as bugigangas que o Miguel tinha em seus carros, inclusive impactaram muito nos primeiros designs do Batmóvel. Agora, depois de aprender tudo o que foi possível desse cara, o Bruce sabotou o veículo e deixou o Dom Miguel para ser preso pela polícia. Até agora o nosso foco foi principalmente nas habilidades físicas do Bruce, mas vamos colocar isso de lado por alguns minutos e focar um pouco no treinamento mental dele. Durante as suas viagens, o Bruce estudou em muitas faculdades de prestígio ao redor do mundo, como Cambridge, Sorbonne e a Escola Científica de Berlim. O Bruce ficava em cada universidade por um semestre, 2 no máximo, porque o foco dele não era se formar, mas aprender o que era relevante para o objetivo dele de fato. 6 anos depois do início de sua jornada, Bruce Wayne retorna para os Estados Unidos por volta de seus 20 anos de idade, onde ele ajuda brevemente o Departamento de Polícia de Chicago, que, caso você não saiba, é uma das cidades mais perigosas do mundo. E logo depois disso, ele se alista para o FBI, onde ele teve nota máxima em todas as matérias. Será que é tão perigoso quanto o Rio de Janeiro? Exceto uma.
armamento e tiro. No FBI, ele foi tutelado por um agente chamado Arthur McKee, que ensinou Bruce a importância de ter um pseudônimo criminal para extrair informações valiosas do submundo do crime. Inclusive, foi esse treinamento que levou Bruce a criar o pseudônimo do Matthew Malone, que é uma personalidade bem carismática das HQs. Mas depois do curso de formação, o Bruce só trabalhou de fato como um agente do FBI por cerca de 6 semanas, porque ele ficou de saco cheio da burocracia na qual ele tinha que trabalhar. E assim, ele chegou à conclusão que para conseguir qualquer resultado na justiça, qualquer coisa que realmente fizesse a diferença, ele teria que trabalhar fora da lei. Isso marca uma virada na jornada do Bruce, onde ele aí sim, depois de tudo isso, começa com a parte mais famosa do treinamento que nós achamos que conhecemos. Ele começou viajando para o Oriente, onde ele aprendeu artes marciais coreanas de um mestre chamado Kiragi, em um monastério lá na Coreia do Norte. Mestre esse que inclusive treinou muitos membros da Liga dos Assassinos que você bem conhece. O Bruce também aprendeu Kung Fu com o mestre Chu Chen-li na China e Ninjutsu com o assassino da Yakuza Tsunetomo no Japão. Depois de todo esse treinamento em artes marciais, o Bruce foi para o Egito, onde ele treinou sob a tutela do ex-supercientista da KGB, Sergei Alexandrov. Durante esse tempo, o Bruce não só se tornou um dos melhores engenheiros mecatrônicos do mundo, mas ele também era frequentemente desafiado a encontrar soluções inconvencionais para problemas extremamente complexos, os quais ele morreria se não fizesse nada. E ainda na região da África, o Bruce treinou com um grupo chamado a Irmandade dos 10 Olhos, cuja área de atuação era, acredite ou não, o combate contra demônios. É isso mesmo, é quase que um Jujutsu Kaisen. Depois disso, o Bruce sai da África e vai para a França, onde ele se torna o aprendiz de Henri Ducard, um dos melhores rastreadores de todo o planeta. Esse é um cara capaz de achar e rastrear qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E junto com o filho bastardo de Ducard, Morgan, o Bruce solidificou as suas habilidades de investigação, rastreamento e obtenção de informações, mas ele foi embora depois de ajudar o Henry sem saber a conduzir um assassinato ao invés de capturar o alvo em questão e entregar ele para a Interpol. Mesmo discordando da parte assassina do serviço com Ducard, o Bruce também foi estudante de um dos maiores assassinos do mundo, David Cain. Inclusive ele é o pai de uma das Batgirls, mas isso não vem ao caso agora. Mesmo aprendendo todas as técnicas do Cain, Bruce Wayne nunca usou nenhuma dessas técnicas. Na verdade, ele acreditava que aprendendo a matar das mais variadas formas, isso o tornaria melhor em evitar a morte de seus inimigos, quase como um curso do que não fazer em combate. E se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. É um pequeno ato para você, mas para mim faz muita diferença. Pra tu ver, o Bruce Wayne adquiriu, eu não sabia, ele adquiriu conhecimento de como matar seus inimigos mais facilmente com as mãos, e ele não o usa. Pelo menos nos seus primeiros anos de combate ao crime, né? Porque tem histórias do Batman que ele mata, assim, ele até inclusive usa armas de fogo, né? Caraca, muita coisa aqui do Bruce Wayne eu não sabia. Inclusive, faz até mais sentido você fazer uma adaptação do Batman nos seus primeiros anos de combate ao crime, vamos dizer, para o cinema. Só faz sentido se você fizer isso depois de ele estar um pouco mais velho, um pouco mais maduro, porque ao longo da sua juventude ele viajou pelo mundo para obter esses conhecimentos e aí depois se tornar um vigilante que a gente conhece hoje. Cara, muito interessante, não sabia. Muita coisa aqui que está sendo dita eu não sabia. Depois de tudo isso, o Bruce aprendeu com o artista marcial lendário Shihan Matsuda não só a aprimorar ainda mais as suas já grandiosas técnicas de combate, mas a dominar completamente o seu organismo, incluindo a sua temperatura corporal. Inclusive, aqui está uma cena do Bruce derretendo o gelo onde ele se sentava lá nas montanhas do Himalaia, com nada além do controle da temperatura corporal aprendido com esse mestre e a determinação. O Bruce via esse mentor como uma figura paterna, enquanto a esposa dele como uma figura materna. Mas o Matsuda não encorajava isso porque ele acreditava que os laços emocionais enfraqueceriam o Bruce. Inclusive, ele o incentivava muito a abraçar a escuridão dentro de si. O Matsuda era um homem muito paranoico. Um dos maiores ensinamentos dele foi que nunca se deve confiar em ninguém. Isso, inclusive, é uma crença que até os dias de hoje o Batman tem muita dificuldade em deixar de lado, porque nessa época o Bruce se apaixonou por uma garota local chamada Mio. Eles ficaram muito próximos e a esposa do Matsuda desencorajava o Bruce a seguir os ensinamentos de seu marido, porque aparentemente isso teria transformado o coração de Matsuda em pedra. Até agora tudo certo, mas o problema é que a paranoia desse mentor se tornou uma verdade, porque a esposa dele fez a Mio assassinar o seu marido. O Bruce descobre depois que a Mio só estava ali para seduzi-lo com o propósito de ganhar acesso ao Matsuda. Ela era uma assassina contratada pela esposa para ficar com a fortuna do marido. Aí nesse momento não teve jeito, o Bruce percebeu que ele não podia mesmo confiar em ninguém. A jornada espiritual de Bruce Wayne continua nas montanhas Tangu,
Dracula, onde ele aprendeu o lado iluminado do taoísmo com um mestre chamado Shaolin, que também foi quem o treinou na arte de planar, uma arte que o Bruce ainda aperfeiçoaria na Iugoslávia com o primeiro protótipo de sua capa. Mesmo aprendendo muita coisa com Shaolin, o Bruce nunca entendeu muito bem aquele taoísmo dele. O taoísmo é meio que a religião do Star Wars, sabe? Então ele também treinou o lado sombrio do taoísmo com um mestre chamado, perdoe-me a pronúncia, Hitzen-Tan. Esse era um homem tão poderoso, mas tão poderoso que ele podia literalmente parecer invisível ao olho humano. Mas o Bruce também não ficou por muito tempo com esse mentor, porque além de não se identificar com o taoísmo, ele não conseguiu dominar essa técnica. Isso para a sorte dos seus inimigos, porque um Batman invisível seria bem difícil de se lidar. Aos 24 anos de idade, o Bruce foi para Noruega, onde ele competiu em lutas clandestinas por 28 horas seguidas, simplesmente porque ele se recusava a matar os seus oponentes. No final, o Bruce inclusive venceu essa batalha porque ninguém mais tinha coragem o bastante para entrar no ringue com ele. E o último mentor convencional do Batman, antes da gente entrar no bônus, eu falei que era um, mas na verdade vão ser dois, é um caçador de recompensas chamado Willie Doggett. No Alasca, em uma certa missão, o homem que eles estavam rastreando matou esse mentor, mas o Bruce conseguiu segurar a luta até que o alvo caiu de uma montanha, levando junto a sua jaqueta. Para sorte do Bruce, ele já dominava o controle da própria temperatura, então foi possível se segurar no frio até ser resgatado por um xamã. Bruce Wayne então finalmente volta para Gotham e começa o seu trabalho como Cavaleiro das Trevas. E agora vem a parte bônus do vídeo. A primeira é que durante o seu treinamento de meditação, o Bruce criou uma personalidade de emergência que entra em ação caso aconteça algum ataque à mente dele. Essa personalidade é um Batman sem Bruce Wayne, um Batman sem ética, que é projetado para fazer só aquilo que o Batman tem que fazer, o Batman de Zur-Renar. Essa é uma versão extremamente brutal do morcego que só é usada nos momentos mais necessários, onde tudo está completamente perdido pro Batman que nós conhecemos. É nesse momento onde o Batman de Zur-Renar entra em ação e vira o jogo. É claro que ignoraram isso no jogo do Esquadrão Suicida, mas como ninguém liga para esse jogo, isso não importa. Agora o bônus final, um mentor que foi revelado recentemente pelos quadrinhos, é o Dr. Daniel Capitol. Esse foi o cara que ajudou o Bruce a superar os medos e os traumas que ele tinha, a enxergar os sentimentos e focar neles de forma ordenada. O problema é que os dois acabaram brigando e se separando em um certo ponto do treinamento. Com raiva disso, o Daniel se sente determinado a se vingar, a criar o oposto do Batman. E é aí que ele se dedica a criar um nêmesis, digamos assim. E quando ele finalmente encontra essa pessoa, esse cara é o Coringa lá em seu primeiro ano, pouco tempo depois dele cair no tanque do Ace Chemicals. Daniel Capitol então treina o Coringa para ser tudo o que ele é, para ser sempre aquela pedra no sapato do Batman. E é por isso que o Coringa é tão complicado de se lidar, porque os dois foram treinados pelo mesmo mentor. Caraca. Essa história é contada em Coringa Ano 1 e foi publicada há pouquíssimo tempo nas HQs. Eu inclusive recomendo que você leia porque é uma ótima história, mas isso tudo conta uma boa parte do que foi o treinamento do Batman durante todos esses anos para se tornar o Cavaleiro das Trevas. É muita coisa e inclusive de vez em quando um roteirista escreve um mentor novo pro Batman em algum lugar do mundo. Isso até 2035, que é quando o Batman cai em domínio público. E aí a história dele vai estar oficialmente concluída, mas por enquanto é isso que nós temos. Se eu tiver esquecido de algum, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E lembra de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E você está convocado a entrar para nossa vanguarda. Aí na descrição tá o link do servidor do Discord que eu abri com o propósito de unir a nossa comunidade, a Legião Estoica. Nesse servidor a gente compartilha as nossas experiências, assiste vídeos, joga videogame. É um canal realmente para aproximar o nosso exército, a nossa legião. Você é muito bem-vindo e eu conto com a sua presença na nossa infantaria. Até a próxima e obrigado. Valeu, antissocial. Muito bom vídeo, olha, recomendo, galera. Acesse o canal dele, dá uma moral lá, fala que foi pelo Cine Comics que vocês conheceram o canal dele, tá? E deixa o like aqui nesse vídeo também, tá?